Não, um show que eu fiz sozinha. Não, ela gravou um show e mandou para mim. Ela tá dizendo ali que acho que foi um show seu, solo. Não, eu não fiz. Olha, eu fiz um show uma vez. Não, teve uma vez que no show da Joyce, ela me deu um solo para eu cantar o que eu quisesse. Legal. Aí eu pedi ao Egberto, eu peguei 2 músicas do Egberto que tem letra, pedi a ele para fazer uma pontezinha entre uma e outra, para eu cantar uma e entrar na outra. Uhum. Aí ele fez, isso eu tenho em fita, é muito legal. Legal. É gravado. E o Toninho Horta tocou violão. E eu não tenho isso, né? Ele tocou violão e eu cantei, e eu não tenho isso em lugar nenhum. Você não tem esse registro? Não. E aí, talvez isso seja isso que a Cláudia está falando. Uma vez me chamaram para cantar Beatles num barzinho em Ipanema. Eu passei uma semana cantando Beatles, e eu pedi o Tavito para escolher uns músicos amigos para tocarem comigo. E esses músicos continuaram tocando Beatles. Eles são Terra Molhada. Olha, Terra Molhada. Tem um integrante do Terra Molhada agora no The Voice Mais. Não sabia. Eu esqueci o nome dele. Os 2 filhos dele participaram do The Voice normal, há uns 2 anos atrás, cantando Beatles, e agora ele está participando. Aliás, você podia estar no The Voice Mais, né, Lizzy? Eu? Imagina. Foi um show teu, te mandei uma vez. Show meu, gente? Eu fiz algum show? Eu não lembro disso, Cláudio. Depois você vai refrescar minha memória, amiga. E esse dos Paulo Beatles? César Barros, não. Paulo César Barros é da época da Jovem Guarda? O Paulo César Barros não é o do... Não, agora não lembro, mas eu acho que é da Jovem Guarda, sim. Não, mas conta aí. Eu acho que é. Pelo menos o sobrenome é o Thiago aqui de Santa Maria, meu amigo. Eu acendi a luz, porque não está muito escuro para você? Tá, o Márcio tem alguma luzinha aí, Márcio? O Márcio também está ficando mais escuro. Agora eu botei melhorou. Eu gosto de ver meus convidados ilustres. Olha, eu tenho 2 grandes amigas na Jovem Guarda, que são a Vanderleia e a Lília. Mas eu nunca acompanhei a Jovem Guarda. A Jovem Guarda. Não. Antes da gente... Vocês citaram ali Você citou, né, Liz, o Golden Boys e o Trio Esperança, né, que são primos e irmãos e tudo. Eu tenho uma curiosidade, assim, só para ilustrar que o Golden Boys, que você falou que estava sempre gravando com a galera, eles gravaram um coro na faixa Vital e Sua Moto, no primeiro álbum dos Paralamas. Os Paralamas odiaram aquilo porque foi uma exigência da gravadora, para o som ficar mais pop e tal. O Ebert odiou, detestou, tanto que depois eles gravaram uma coletânea no final dos anos 80 e regravaram essa faixa, limando esse coral. Por outro lado, os Golden Boys participaram em 89, 90, se não me engano, da faixa O Papo é Pop dos Engenheiros do Havaí, que foi um sucesso incrível e convidado pelo próprio Humberto, né? Quando tu vê as duas situações, né? Um não gostou, achava que aquilo era retrô, era antigo e não cabia no rock nacional dos anos 80, e os engenheiros indo na contramão sempre, né? O Humberto sempre indo ali na contramão do que o pessoal fazia, convidou os Golden Boys. Foi o show cantando Beatles. E daí ele está dizendo Paulo César Barros. Do Renato e seus Blue Caps. Eu não conheço nada disso, nada. Eu acho que eu nunca ouvi um disco do Renato e seus Blue Caps. Eu sou zero. O Márcio Coutri está falando ali que ele é irmão do Renato Barros. Eu estava com o sobrenome Barros, mas eu não lembrava do Paulo César. O Renato, sim, que o Renato Barros era se eu não me engano, era o líder se eu não me engano, não. Era o líder do Renato, por isso que tem Renato e seus Blue Caps. Ele fez aquela música pro Roberto. Na década de 60, inclusive na década de 70, ter uma música gravada pelo Roberto Carlos era independência financeira, né? E tem uma história curiosa do Renato, que o pai dele estava muito doente, escrivão da Polícia Civil e tal, nos anos 60. O Roberto estava gravando o álbum de 67, Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura. E o Renato, muito envergonhado... Agora eu não sei se foi o Renato ou se foi o Paulo, me corrijam se eu estiver enganado. Eles falam assim, eu preciso que o Roberto grave uma música minha, né, para eu levantar um dinheiro e poder comprar uma casa para o meu pai, aposentado e tal. E ele fez Você Não Serve Pra Mim. Só como ele tinha... Renato Barros, né? Como ele tinha vergonha de interromper o Roberto, e Roberto, eu fiz uma música, queria que você ouvisse, no ensaio que eles estavam gravando para o Ritmo de Aventura,
ele passou a música, que eram os Blue Caps, né, que acompanhavam ele, passou a música pro pessoal. Enquanto o Roberto tinha saído, eles começaram a tocar a faixa no estúdio. Quando o Roberto chegou, o Roberto falou, nossa, que música é essa? Que sonzeira, não sei o quê. Ele, pois é, vou gravar no meu próximo álbum e tal. Ele, não, cara, toca aí de novo, quem sabe eu incluo nessa. Pô, mas aí você vai... Aí ele fez um certo charme, deu uma valorizada no passe, e o Roberto gravou. Ele comprou, mas antes dele comprar o apartamento, infelizmente, o pai dele morreu meses depois ali. Legal. Mas eu lembrei dessa história ali, falando deles. Lizzy? Fala. Tu tá falando aí dos anos 70, que tu topava ali aquele lance de gravar jingle, participava de todo mundo, tava criando tua filha. Como é que tu foi parar em Nova York? Olha, isso é porque eu sou assim um pouco maluca, né? Porque só uma pessoa maluca vai para Nova York com uma filha adolescente e $1.200 para começar a vida nova. Eu não sei, eu queria... Eu estava um pouco perdida aqui. Você estava com quantos anos na época? Eu sou ruim de matemática, né? Eu fui em 84, eu nasci em 51. Eu façam as contas aí, vocês que são bons de matemática. Eu sou de humanas. Um momento. Vou pegar meu iPhone aqui. Só curiosidade. Tinha 33 anos. Olha aí. 1984 menos 1951. Tinha 33 anos. Pois Olha aí. Nossa, acertou na música. Eu fui... Meu pai estava passando uma temporada nos Estados Unidos e eu passei um ano fora de Nova York, um pouco, 45 minutos de Nova York, numa casa com ele e a Maria. E aí, nesse ano, eu não trabalhei, só em casa e a Maria na escola. As pessoas diziam, você não trabalha. Experimenta ter uma casa de 3 andares para manter limpa e gerenciar essa casa. Isso é um emprego, né, cara? Quando você acaba de limpar um andar, os outros 2 já estão sujos, né? Quando você acaba de varrer as folhas do outono, sacode as árvores, enche de folha tudo de novo. Quando você tira a neve para sair com o carro, daqui a pouco neva de novo, tem que tirar. É um emprego. Aí nós viemos para o Brasil rapidamente e eu voltei, mas aí a minha filha não queria mais morar em Long Island, ela queria morar na ilha. Aí a gente foi para a ilha e aí aconteceram N coisas, né? Tive vários trabalhos diferentes e tal. Ela foi estudar num colégio que tinha um setor de teatro musical, foi aí que ela se profissionalizou, né? Que ela aprendeu teatro, colégio do governo, né? Colégio público. E eu trabalhei anos para ela seria, aqui no Brasil a gente chamaria de tia. Uma das irmãs da minha mãe casou com um rapaz alemão, que morava aqui no Brasil. Esse rapaz alemão, meu tio que já é falecido, tinha uma irmã que morava em Nova York. E ela era uma chefe de cozinha famosa. Tinha programa de televisão, não sei o quê. E eu fui ser secretária dela. E eu fui secretária dela há vários anos. Negócio chiquérrimo lá. E depois disso, eu fui aí trabalhar em produção. Fui trabalhar em produção, trabalhava para a Joyce, para o Boca Livre, para o Naná Vasconcelos. Aí depois eu comecei a trabalhar para o Milton, porque fiquei 5 anos e meio com ele, né? Trabalhando na área da parte de produção. E aí é isso, eu viajei muito nos Estados Unidos inteiro, conheço tudo quanto é canto daquela terra. E foi muito interessante conhecer muita gente bacana, muito músico legal. Eu já tinha conhecido aqui no Brasil, através do Egberto, muitos dos jazzistas, né? Todo mundo que vinha para cá, eu conhecia através dele, né? E depois, ir lá, através do Bituca, eu passei a conhecer muitos outros. Como eu falei, fazia muita foto lá desses artistas também? Sim, tem bastante coisa. Eu falei para vocês, né, que eu nunca mencionei para nenhuma dessas pessoas do meu envolvimento com os Beatles, mas quando meu livro ficar pronto, em inglês, eu vou mandar um para cada um, né? Sim. Eu acho que o queixo deles vai cair. Porque, eu imagino. Sabe, James você nunca falou para eles? Simon, não. Olha Convivi, fui na casa, fui à festa, fui a show, fui a um monte de coisa, mas não, eu não achei que tinha a ver, porque eu estava ali como assistente do Milton. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Eu não quero... Gente, porque eu faria um cartaz, eu escreveria numa camiseta. Eu cantei com os Beatles.
Não, eu fiquei na minha. Né? Como eu contei na outra vez, os únicos para quem eu contei foram para o pessoal do Duran Duran, porque eu convivi bastante. Sim. Porque eles são mais novos e eles queriam saber como é que era Londres nos anos 60, eles fizeram um monte de perguntas e tal. E, inclusive, em Nova York, a primeiro apartamento que a gente morou foi em Chelsea. E o segundo foi no East Village. E eles perguntaram, você conhece o Save the Robots? Save the Robots era uma boate que era parede com o meu apartamento, tanto que o baixo fazia tum, tum, tum. Né? Vibrava. Eles só abriam às 4, after hours, eles abrem às 4 da manhã, entende? Abrem às 4 da manhã, só servem vodka, e tinha uma coisa interessante, de manhã, porque eu sempre acordei cedo, quando eu acordava, que eu abria a janela para arejar a casa, tinha um monte de limusine, né, para as pessoas saindo, e aquele sol, né, aí sempre tinha um cara vendendo óculos escuros. Eu achava interessante, ele devia vender bem, né? Sim, o cara tá lá dentro de uma boate super escura e sai naquele sol, o cara tá lá vendendo óculos escuros. Pois é. Aí eles me perguntaram se eu conhecia o Save the Robots. Eu falei, olha, parede com o meu apartamento. Conheço muito bem, por sinal, né? Pois é. Outra curiosidade dessa, teve uma pessoa assim que perguntou sobre meus 10 anos em Nova York, né? Tem outra curiosidade, que meu vizinho de porta lá no Village era o Vic Muniz, um querido, super querido, que na época não era conhecido, estava começando nas artes, né? E aí meu filhinho dele nasceu lá em casa, no prédio, e aí é uma pessoa muito querida também, e eu sou muito fã, né? Eu sou daquela que vou à exposição do Vic e choro, de emoção, saio chorando. Não, mas é muita história, Liz, é muita história, e que bom que você, de certa maneira, está deixando isso registrado, né? Em livros e tudo, gravando essas lives, né? Acredito que outros canais também convidem você para participar, porque isso tem que ficar registrado, sabe? Porque assim, eu humildemente tento fazer a minha parte, né? Enquanto jornalista e um amante da arte, principalmente de música, né? Que o meu canal também sirva de referência daqui a anos para alguém que quiser saber um pouco mais dos meus entrevistados, sabe? Eu acho que a gente tem a obrigação de ter esse acervo, né? Porque a música brasileira, que foi o seu envolvimento maior, ela é muito rica, nós temos excelentes músicos, a nossa música é muito mais valorizada lá fora do que aqui, né? Tipo, a gente tem... Em uma live eu conversei com o Kiko Continentino, não sei se você... Né? E a gente estava falando disso, né? Tipo, uma cantora como a Aline Andrade, ela é uma diva, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se eu perguntar para uma guria que ouve sertanejo universitário, ela não vai saber quem é. Não sabe quem é, sabe? Lembrei de duas histórias agora, antes que eu esqueça. Fala. Uma vez eu estava andando com o Egberto na rua, ali em Nova York, aí um americano olhou para ele assim e falou, com licença, você é o Egberto Gismonti? Ele falou, eu sou. Não acredito, eu tenho todos os seus discos, eu sou muito seu fã. E a outra história foi assim, eu e o Bituca estávamos voltando de táxi da casa de um amigo nosso, e aí a gente estava conversando, e a taxista, que era uma mulher negra, falou, vocês estão falando que idioma? Eu falei, nós estamos falando português. Ela falou, olha, tem um músico brasileiro que eu adoro, o Milton Nascimento. Eu falei, olha, ele está aqui do meu lado. A mulher quase bateu com o Olha só. Aí eu peguei o nome dela e o endereço, aí peguei, como eu tinha aí, né, no hotel, eu peguei uma foto bacana, daquelas da gravadora, né? Sim, pedi para o Bituca autografar com o nome dela e botei no correio para ela. E ela me respondeu, agora não é muito pequeno esse mundo? Ela dizia, não, tem um brasileiro que eu gosto do mundo, eu falei, tá aqui. Ela não acreditou. Não, genial, genial. O Kiko foi um também que gravou durante muitos anos com o Milton também, mas eu acho que não na mesma época que você. O Kiko foi mais anos 90, 2000 e tudo. E também é o mesmo, assim, né, o mesmo caso seu, é uma artista, né, que tem a sua história na MPB, com vários registros, com participação em várias obras clássicas,
e não tem o seu nome creditado na maioria das vezes. Não. O músico como o Kiko Continentino também, né, que já gravou com o Djavan, já gravou com não sei quem, que é arranjador, bababá. Muita gente que não é ligado à música como a gente talvez nunca tenha ouvido falar dele. E eu acho aquilo que o Márcio falou, né? A gente é da ficha técnica, do encarte. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu fico agoniada no cinema quando eles passam aquilo tão rápido que você não consegue ler, né? Não consegue ler. E fazendo uma analogia com o cinema, assim como um bom filme, ele tem um ator principal, tem os coadjuvantes, tem os figurantes. Na música também é assim. A música é feita por várias camadas, né? Claro, eu sou um cara que curto pra caramba, por exemplo. Eu escuto às vezes bandas, artistas, e eu fico olhando a guitarrinha base, aquela que está sendo feita aqui. Eu não tô ouvindo solista, mas quem é guitarrista? Pô, que guitarra maneira é essa? Eu quero saber quem que fez essa guitarra. Que arranjo legal, que linha de baixo maneira, que né, uma tirada ali no teclado. Isso é genial. Tudo isso faz uma canção, faz uma obra, né? Eu acho que eu não sei se é algo latino, né? Mas enfim, nós não temos esse costume do registro, né? Que eu admiro muito nos ingleses e nos americanos. Eu não sei se é latino ou se é brasileiro, né? Porque o brasileiro tem infelizmente, aquela coisa que eu não sei quem foi que criou o termo, não sei se foi o Nelson Rodrigues, tal da síndrome de vira-lata, né? Da gente não se dá valor, assim. Que a gente tem uma história riquíssima, uma cultura maravilhosa e não se dá valor. A gente paga pau, às vezes, para um estrangeiro que é inferior, né? Isso é triste. O Marcos Augusto aqui tá falando, pode marcar outra live com a Lise. A Lise, assim, eu fico sem graça de marcar, mas a hora que ela quiser, assim, Sal, eu quero falar do lançamento do meu livro em inglês. Vamos fazer uma live na hora que a Lise quiser. Vamos fazer uma live só falando de Nova York. A Lise é uma pessoa que é um caso sério na minha vida, viu? A Lise é uma pessoa... Fala, Lise, fala. Até hoje os meus amigos nova-iorquinos dizem que não entendem como é que eu fui embora. Porque eu era a típica nova-iorquina. Olha só que coisa interessante. Eu morei lá 10 anos e depois eu fiquei muito tempo indo e vindo, né? Inclusive, minha neta falava assim, vó, por que você está dizendo que vem mês que vem se você sabe que não vem? Que era assim, vou ficar um mês, não, vou ficar mais um, vou ficar mais um, vou ficar mais um. Quando eu vi, eu estava lá 6 meses, né? Então, o que eu ia contar mesmo? Meu Deus, agora esqueci, tá vendo? Nova York era o papo. O Nova York. Eu falo inglês desde pequena, né? Sim. Então, ninguém nunca me perguntou se eu era estrangeira em Nova York. Nunca. Teve uma vez, numa festa, que uma mulher falou para mim, I'm trying to place your accent. Aí eu falei para ela, Penha? Ela falou, onde é Penha? Eu falei, Penha lá no Rio de Janeiro. Ela queria descobrir de onde era o seu sotaque, né? Eu falei que eu nasci na Penha. Olha só. Então, mas assim, essa vantagem de... Eu acho muito importante, e graças a Deus que eu pude oferecer isso para minha filha e para minha neta, de aprender vários idiomas, porque eu acho que isso te dá uma riqueza, né, de você poder conhecer a cultura de outros países de uma forma... Eu sinceramente não consigo entender fãs dos Beatles que nunca se interessaram em estudar inglês. Eu não consigo entender. Porque a banda que eles gostam é uma banda diferente da que eu gosto. Entende? Porque a que eu gosto, eu entendo tudo que eles falam, todas as entrevistas, todos os filmes, todas as músicas. E se você não entende o que eles estão falando, você está conhecendo a banda pelas beiradas. Pela metade, não é assim, inteiro. Eu não estou falando de gente jovem, eu estou falando... outro dia, há muito tempo, eu fiz acho que era um bate-papo no Orkut. Aí uma garota lá falou, mas nem todo mundo tem dinheiro para fazer curso de inglês. Eu falei, minha filha, hoje em dia tem tudo na internet, tem muita coisa de graça para você aprender. E, aliás, eu nunca estudei inglês. Eu peguei o inglês. Eu estudei na escola, aquelas bobagens de verbo to be, né? Mas, assim, estudar inglês de verdade. E agora, eu sou tão audaciosa que eu já fiz muitas traduções. Traduções, inclusive, elogiadas, de textos enormes, sabe? Porque você tem a vivência também de lá. Eu tenho a vivência do idioma e tem uma outra coisa. Para mim, é o som. Eu ouço, eu leio uma frase e eu sei que ela está errada. Entende? E aí eu vou parar para pensar, peraí, essa palavra aqui não está legal. E tem outro lance, né? Eu acho que o fato de
a música dos Beatles já é tão significativa e o lance das letras te dá essa profundidade. Eu acho que a geração de hoje ela tem uma relação um pouco superficial com a arte, com a cultura, né? E eu não digo só o fato de entender e não entender inglês. Eu acho que essa profundidade de sacar realmente tudo que está acontecendo, desde as letras, da parte musical, de se envolver realmente, entrar de cabeça numa canção, num processo artístico, faz toda a diferença, né? Saber que o artista está cantando, né? Já que ele gosta tanto da obra. E aquilo a Liz falou, né, do interesse pela língua e tudo, mas se você realmente não está a fim de aprender outra língua, mas pelo menos hoje tem o Google Tradutor, bota ali, saiba o que é. Qual a mensagem da música? Como é que o cara pode falar que ama John Lennon se não sabe a poesia que passaram a ser as letras? E aí que acontece... Bob Dylan. Tipo, Bob Dylan, bom, nem vou falar, mas, por exemplo, vocês lembram que em 2018 o Roger Waters esteve aqui no Brasil e foi super criticado por, de alguma forma, ter posicionamentos políticos na época e tal. E aí eu fico pensando, pô, esses caras ficam ouvindo Pink Floyd a vida toda e não tem a mínima noção de que o cara fez isso a vida toda. A vida inteira. Então, só olhar a obra do Pink Floyd. Então eles querem que ele seja quem? Outra pessoa? Ele está sendo o cara que todo mundo amou. Então eu digo, essas pessoas realmente tiveram uma relação superficial com a obra do artista. Não sabe o que o cara... A tal da geração só a cabecinha é conhecida. A geração só a cabecinha. O Marcos está falando aqui, ó, tem um caso do Tom Jobim, o atropelamento de um animal nos Estados Unidos. Você tem conhecimento dessa história, Lizzy? Ouvi falar. Eu também não conheço, Marcos. Eu não sabia que ele tinha carro. Eu sei que ele tinha um apartamento em Nova York, eu estive com ele algumas vezes lá em casa de amigos comuns e nunca soube dele ter carro. Em Nova York, você não precisa ter carro em Nova York. Tem uma frase dele que ele falava no final dos anos 80, anos 90, que eu acho genial, que ele falava: morar nos Estados Unidos é bom, né? Mas é uma merda. Morar no Rio de Janeiro é uma merda, mas é bom. Outra coisa que ele falava que é muito legal, que diz que Nova York é para ser visto numa maca. Numa maca. Deitado e passar na rua de boa. Os arranha-céus, né? Muito bom, muito bom. O Thiago está dizendo aqui, ó, que 85% do inglês dele eu aprendi com um Tom e Jerry, olha aí. Com certeza, mas já cada um use a arma que for preciso, né? Listening é tudo. E a sua amiga Cláudia, eu falei em uma live outro dia, tinha 8 anos quando conheci os Beatles e decidi que queria entender o que eles cantavam, fiz letras na faculdade. Perfeito, é isso aí. Legal. É legal quando a paixão por algo te leva a ter mais bagagem, né? Eu tenho uma amiga da época dos anos 60, de Beatles, Lucília, que se tornou professora de inglês. Olha aí. O Gilvan, que você conhece, Lizzy, da The Beatles School também, ele é professor de inglês. Abraço, Gilvan. Oi. Eu chamo ele de Balde. Balde. Que é Balde. E aí, quer dizer... minha paixão pela música brasileira começou através do meu pai, porque nós morávamos em Caracas, né, desde os meus 3 anos. E aí, papai viajava muito, vinha sempre ao Brasil, e ele trazia tudo quanto é disco pra gente. Então, a nossa casa sempre teve muita música. Meus pais nunca foram músicos, mas todos os dois gostavam muito de música. Então, a gente ouvia música clássica, a gente ouvia bossa nova. Papai tinha aqueles discos da Elenco, que saía tudo branco. Sim, belíssimos. Nara Leão, tinha de tudo. Sim, sim. Então, a gente tinha em casa tudo. Mamãe gostava também de algumas cantoras francesas, aí eu sabia umas músicas lá, Que c'est triste venir, soltando des amours mortos, não sei o que, eu sei, até hoje eu sei umas letras de cor. Então, se ouvia muita música. E papai... e bossa nova, né? Que desde criança que meu irmão e eu curtimos bossa nova e até hoje somos apaixonados, né? Teve uma vez eu fui a um show em Nova York que era no Town Hall, que era o João Bosco, voz e violão, abrindo para o João Gilberto, voz e violão. Nossa. Cara, foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida. Você também humilha, né, Lizzy? Uma coisa assim inacreditável. Assim, o público basicamente americano, né? E assim, ovacionados, né? Ovacionados. E você vê, né? Sendo que a comunidade brasileira em Nova York, por exemplo, é enorme. Mesmo assim, eles não vão ver esse tipo de show. Mas não sei como é que é agora, né? Eu acho que não. Só se for coisa tocar... engraçada que a comunidade, na minha época, né? A comunidade brasileira lá,
tinha shows, assim, em restaurantes, churrascarias, não sei o quê, e às vezes, assim, aparecia aqui no jornal, fulano de tal fez muito sucesso em Nova York. Só que não explicam que ele tocou numa churrascaria brasileira, que só tinha brasileiro. Acontece isso. Então... Elise, me diz uma coisa, nós estamos falando de música brasileira dos anos 1970, 80, que, pô, é uma época, são períodos, assim, realmente sensacionais da nossa música. Como tu vê a MPB, a música popular brasileira hoje, por exemplo?